Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o primeiro vídeo do ano. Era para ter gravado, né, e postado terça-feira, mas eu tive que trabalhar bastante, então eu tava bem cansadinha, não consegui editar, não consegui gravar. Na verdade, não consegui gravar. Mas estou aqui, primeiro vídeo do ano. Desejo a você um ano maravilhoso, com muita saúde e com muita presença de Deus na vida de vocês. Então, bora começar. Eu vou falar um pouquinho, né, como você já deve ter visto o título aí, o porquê que eu sou minimalista. Eu acho que eu nunca falei pra vocês sobre isso, né? O porquê que eu sou minimalista. Bom, primeiro, eu não sou minimalista por causa do movimento, tá, gente? Não é porque é um movimento que tá em alta, porque simplesmente eu me identifiquei assim, eu vivi uma vida assim e eu precisava dessa ferramenta para mim poder colocar a minha vida nos trilhos. Porque eu sei que o minimalismo faz muito isso, né? Ajuda muitas pessoas que são bem consumistas a ter um equilíbrio na vida. O que me levou a ser minimalista foi o conceito que, para mim, particularmente, talvez, né, para quem esteja vendo aqui não tem nada a ver, mas para mim tem todo sentido, que eu percebi assim que o minimalismo ele me uniu mais ainda com Deus. Parece estranho, mas não é. Eu sinto assim que o minimalismo ele tem muitos princípios do Senhor. Desde o começo Jesus falava, né? Nossa, há tanto tempo atrás, ele sempre falava, nos ensinava a gente não se apegar às coisas materiais, a gente ter mais comunhão com Deus, né? Ser mais voltado mais para o espírito, para a alma, do que essa matéria aqui em si, né? E o que me levou a dizer, eu sou minimalista, como eu falei, não pelo o movimento em si, mas porque foi uma ferramenta que para mim agregou na minha vida espiritual, me trouxe mais comunhão com Deus, me ajudou a abrir mais a minha mente em alguns aspectos que eu já vivia, só que eu percebi que tinha uma limitação ali. E eu pensei assim, nossa, tudo que Deus, que Jesus tenta ensinar para nós, há muito tempo atrás, é um pouco sobre o minimalismo. Só que assim, né, gente? Quando vem de Deus, quando vem do mundo espiritual, há uma rejeição, né? Não é uma aceitação muito boa. As pessoas não vê com bons olhos, as pessoas olham mais achando que é algo religioso, porque infelizmente estamos vivendo um mundo religioso, não um mundo amante, tementes realmente a um Deus poderoso. Eu não estou dizendo que não há pessoas sim que vivem assim com Deus, só que uma grande massa hoje em dia são religiosos, pessoas que entram dentro de uma congregação e começam a viver aquela doutrina da congregação, não realmente a doutrina de Deus, o amor, a compreensão e todas aquelas filosofias maravilhosas que Deus nos ensina. Então, infelizmente, quando vem algo maravilhoso dos ensinamentos de Deus para nós, não é bem visto, não é, as pessoas não aceitam. E daí vem o minimalismo. Aí o minimalismo começa a dizer para você exatamente coisas que o próprio Deus nos ensinou, né? Não juntar os tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Esse é um dos versículos que Jesus falava. Então eu posso citar vários aqui para vocês, mas isso não é o caso, não quero pregar para ninguém, não é esse sentido. O meu sentido aqui é dizer o porquê que eu sou minimalista. Então eu tô fazendo essas duas comparações só para vocês poderem entender o porquê que eu sou minimalista. Eu sou minimalista porque eu achei no minimalismo semelhanças com o Evangelho de Deus, com o Evangelho de Jesus, com o amor de Deus, com tudo aquilo que Deus realmente tentou nos ensinar. Mas como eu falei, quando vem de Deus, as pessoas não aceitam. Quando vem de um movimento que alguém criou, aí as pessoas começam a aceitar. Mas se você tiver sabedoria e começar a pesquisar sobre, você vai entender que o minimalismo, ele tem muitas coisas semelhantes. Não vou dizer tudo, mas uma grande parte tem muita semelhança. Assim,
Tem várias formas de viver uma vida minimalista. A minha forma de viver uma vida minimalista, eu digo assim, o estilo de vida, tá, gente? Eu não sigo muito a decoração minimalista, no caso aqui dentro da minha casa. Eu tento buscar mais o estilo de vida, o conceito de viver uma vida minimalista. Então, assim, por eu buscar mais a viver a vida minimalista, eu me encontrei demais, assim, com os conceitos de Deus. Então, por isso que eu disse e comecei a dar um rótulo. Rótulo assim que eu digo para as pessoas poderem entender, né? E até quando eu pensei em chegar nesse ponto que é hoje o vídeo, falar o porquê que eu sou minimalista. Não é porque simplesmente eu assisti um vídeo e falei, não, gostei, vou ser minimalista e é isso que eu precisava. Não, eu tinha já alguns princípios, como eu falei, de Deus, sobre viver uma vida mais consciente, não buscar essas coisas muito terrenas, muito materiais, e sim elevar mais a minha alma, o meu espírito para mais próximo de Deus, ver a beleza das coisas nas coisas mais simples. E o minimalismo tem isso, o minimalismo te leva a você se conhecer melhor, que é umas coisas, é uma semelhança onde há Deus e o minimalismo, que Deus ele te ensina e te proporciona isso. Quando você começa a ter uma caminhada com Deus, você começa a se ver, você começa a se olhar, você começa a ter esse entendimento do próprio eu, de quem é você, para onde você vai, o que você vai fazer, qual é o significado da sua vida, por que você está nesse mundo, para que você está nesse mundo. Então tem todo um movimento ali de conhecimento. E o minimalismo também é assim, o minimalismo ele te ensina a você ter uma vida mais leve, mais tranquila, não se apegar às coisas materiais, a você ter o essencial, que realmente é o que Jesus sempre nos ensinava, que a gente tinha que ter só o essencial, que é essa ganância que a grande maioria dos seres humanos nessa terra tem. Jesus sempre dizia para a gente não fazer isso, que a gente tinha que buscar mais ao Pai, né? Ter o coração mais voltado para ser mais humilde, ter mais amor, né? E automaticamente, quando você vive um mundo mais capitalista, você vive essa corrida dos ratos, você vive essa vida de consumidor exagerado, que a tua felicidade só está em coisas, você não enxerga o amor de Deus, você não enxerga a felicidade, porque para essas pessoas a felicidade está em ter. E quanto mais elas têm, mais elas querem, e acaba que se torna um poder. E as pessoas começam a se apegar a isso. Tem pessoas também que distorcem o minimalismo, que acham que o minimalismo é escassez. Às vezes eu fico até assim pensando, poxa, que triste essa pessoa não ter entendido realmente o significado. Porque ao mesmo tempo que até mesmo uma vida com Deus há uma distorção muitas vezes de pessoas na sua ignorância muitas vezes, não tem entendimento, até mesmo não busca também, ouviu falar daquilo e começa só a repetir aquilo que aprendeu e não tem realmente uma comunhão com Deus e essa ligação de Deus e ela, que ela precisa de terceirizar a vida espiritual dela com Deus, e aquela pessoa que está terceirizando às vezes ensina errado. Então acaba que vira tudo uma distorção, vira uma bagunça e o conceito de Deus de verdade se perde. É igual ao minimalismo. O minimalismo, muitas vezes tem gente que interpreta errado, que acha que o minimalismo é escassez. E não é escassez, gente. Eu acho assim que você, quando decide não consumir por impulso, você está sendo uma pessoa inteligente e uma pessoa sábia. E Deus, ele nos ensina isso, que você tem que buscar sabedoria. Tanto que para Salomão, um dos pedidos que Deus perguntou para Salomão o que ele gostaria de receber,
e ele pediu sabedoria. E Deus falou que o melhor pedido que a gente poderia fazer era sabedoria. Pedir a Deus sabedoria. E eu acredito que o minimalismo, ele te proporciona isso. Ele é uma ferramenta que abre os teus olhos a você aprender a consumir de uma forma sábia, inteligente, e automaticamente isso te faz fazer boas escolhas. E essas boas escolhas te dão um conforto, e uma paz. O que é isso? Que você não fica nessa corrida dos ratos de ir, sair pro trabalho tal horário, passa o dia fora de casa trabalhando, e você não tem fim, você não tem sossego, porque você só trabalha para pagar contas. E essas contas vão se multiplicando, e você não entende para onde seu dinheiro está indo. Mas é porque falta sabedoria, falta entendimento, falta olhar para esse mundo que você está vivendo e começar a dar uma recuada e começar a entender de onde eu vim, para onde eu vou, qual o meu sentido na vida. E do mesmo jeito que o minimalismo, ele nos ajuda a se encontrar no meio dessa bagunça de mundo, é o que exatamente Deus fez com a gente há muito tempo atrás. Jesus veio para a Terra e falou para a gente, assim que vocês têm que viver, façam assim, façam assado. E foi nos ensinando a buscar uma vida mais tranquila, uma vida mais leve, uma vida com sabedoria. Não se preocupe com as coisas, não se apegue a essas coisas. Sabe o que eu digo? E muitos aqui provavelmente pensam assim também, que Jesus foi o maior minimalista que existiu aqui, em carne com a gente. Porque Jesus exatamente vivia uma vida minimalista. Ele não se apegava a essas coisas terrenas, mas também não faltava nada para ele. Porque nós somos mais espírito e alma do que carne. Então, quando você começa a alimentar o teu espírito e curar a tua alma e deixar a tua alma cheia de riquezas, que é muito maior do que as riquezas terrenas, você começa a ter um pouco mais de comunhão e intimidade com Deus. E isso automaticamente te leva a entender que são só coisas, só objetos, só bens materiais. E que isso não te faz feliz, isso te dá sim conforto, te traz um pouco de paz, no sentido enganoso. Dito isso, esse vídeo que eu tô fazendo hoje pra vocês é simplesmente para abrir meu coração e dizer pra vocês o porquê que eu sou minimalista. Não é por causa simplesmente só do minimalismo em si. Eliana decidiu ser minimalista, como tipo, eu gosto da decoração tal e eu vou seguir essa linha. Não, o minimalismo para mim foi uma grande ferramenta que me ajudou a me aproximar mais de Deus. O minimalismo veio para juntar Deus e o minimalismo. Aí quando eu juntei os dois, eu entendi, Deus é isso sim, eu entendi. Aí foi quando eu comecei a buscar o autoconhecimento. E no autoconhecimento veio a cura para muitas feridas da minha alma, para muitas coisas que eu não entendi, até mesmo entre eu e Deus. Então, por isso que eu decidi ser minimalista, porque foi uma ferramenta enorme para minha vida espiritual. E automaticamente no meu dia a dia, acaba que fica notório. Então acaba que na minha casa, nas minhas roupas, no meu estilo de vida, acaba refletindo o que o próprio Jesus nos ensinava. Entendeu? Então, assim, tem muita gente que tem um preconceito em dizer assim, porque minimalista vive em escassez. E não é, como eu falei, eu tenho dó às vezes de pessoas que pensam assim porque não entenderam o real motivo da vida. Porque achar que viver com o essencial é escassez, então uma pessoa assim, eu acredito que nunca passou por necessidade, não sabe o que é escassez, não sabe o que é miséria. Então, eu acho assim que pessoas que aderiram ao minimalismo, elas automaticamente, sem perceber, elas estão seguindo um pouco o que Jesus pediu, o que Jesus orientou. Porque se eu passar a minha vida inteira alimentando a minha carne, aos meus desejos dessa terra, aonde vai parar o meu espírito e a minha alma? O que será de mim emocionalmente? E me fez muito forte quando eu juntei esses três elementos. Eu sei que o corpo, a alma e o espírito, Jesus, Deus
Jesus, Espírito Santo, mas para mim também tem mais essa que eu agreguei, que foi Deus, minimalismo e autoconhecimento. Ah, Helena, que estranho juntar tudo isso. Não, não é estranho, porque para mim fez sentido, talvez para você não faça, mas esse é o sentido do minimalismo e esse é o sentido de uma vida com Deus. Muitas vezes o que é errado para mim não pode ser errado para você aos olhos espirituais. Eu posso muitas vezes viver uma vida com Deus e pensar, para mim isso aqui eu não concordo, é errado, mas não tem problema, porque para mim é minha forma de ver minha vida particular com Deus. No minimalismo é a mesma coisa. Você pode às vezes viver um tipo de minimalismo que para você funciona, mas você sim é minimalista, porque você segue os princípios. E talvez para mim não segue a mesma linha, mas significa que você não é. Então existem esses dois conceitos. Então assim, para mim, Deus, o minimalismo e o autoconhecimento me ajudou demais. O amor de Deus que habita em mim, que eu digo que Deus foi quem me criou desde meus 14 anos de idade, porque eu acho que eu já contei por cima para vocês que eu saí de casa com 14 anos de idade. E a vida com Deus, ela me ajudou demais a seguir a linha, ser, tipo assim, ser o que Deus gostaria que eu fosse. Eu sempre busquei a referência do que Deus, o que você gostaria que eu fosse, como que você me vê, eu sou o que o Senhor gostaria que eu fosse. E quando depois de alguns anos já, quando eu estava com meus 27 anos, 26 para 27, eu conheci o minimalismo. E o minimalismo me trouxe um pouco mais de autoconhecimento, de entender quem eu era, os meus gostos, a minha diferença de personalidade, que é totalmente o contrário da grande maioria das pessoas, que as pessoas estão sempre em luta de buscar uma vida mais consumista, né? E eu sempre andava contra isso e eu não entendia. Então o minimalismo me trouxe esse conceito de me aceitar, de me entender e automaticamente o conhecimento. O autoconhecimento me fez curar muitas coisas que ainda doía em mim, que muitas vezes me fazia ficar perdida. E para mim isso me trouxe muito sentido e por isso que eu me tornei minimalista, por causa do conceito que é idêntico ao conceito que Deus, que Jesus nos ensina. E não sei se você concorda comigo ou não, mas, né, estamos aqui para isso. Há sempre essas concordância ou não, mas espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, né, sobre o minimalismo e Deus. Então, por isso que eu sou minimalista, por causa dessa dos dois se juntarem ali. O minimalismo e Deus, para mim, tem os mesmos conceitos. Não vou dizer tudo, porque há como há muitos mistérios na vida com Deus, há muitas também distorções e muitas confusões sobre o minimalismo. Então, mas se você pega essa ferramenta para agregar na tua vida e trazer qualidade de vida, isso é importante. Quando eu falo aqui, gente, só para finalizar, sobre consumir, eu digo consumo desenfreado, porque consumir todos nós consumimos, não tem como viver no mundo aqui sem consumir. Mas eu acho assim que quando você consegue entender o conceito da vida de verdade, dar sentido à tua vida, a realmente viver a vida, não ser levado pela vida que o outro quer que você viva, que ter a maior casa, ter o carro do ano, ter isso, ter aquilo, e sempre ter, e você às vezes nem sabe quem você é direito, mas você quer ter tudo. E a gente não tem problema da gente ter tudo, é só que a gente tem que ter aquilo que realmente é essencial para nossa vida. Mas eu digo sobre o consumismo desenfreado, né? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre o porquê que eu sou minimalista. Posso dizer, Eliana, tô errada? Eu poderia simplesmente, não, eu sou minimalista porque eu me identifiquei com o segmento e gostei. Mas não foi isso que aconteceu. Eu literalmente me tornei minimalista porque eu achei muito idêntico com o que eu buscava em Deus. Então o minimalismo para mim é como fosse algo mais material sobre o espiritual que eu buscava. Não sei se vocês conseguiram entender, mas é isso aí, gente.
Então, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouco. Se houver alguma dúvida, pode deixar aqui, ou então eu respondo em outro vídeo. Eu prefiro responder, às vezes, até falando assim, do que digitar lá, porque às vezes todo mundo consegue até ver melhor a resposta. Mas, enfim, é isso. Falar um pouco sobre o porquê que eu sou minimalista. E espero que você tenha um ano excelente, maravilhoso, como eu falei, com muita sabedoria, com muita saúde, com muita presença de Deus, que Deus direcione vocês em todos os aspectos da vida de vocês, em todos os sentidos, e coloque Deus em primeiro lugar, segundo o minimalismo, e depois só a vida feliz e tentar viver um equilíbrio melhor na nossa vida. Sei que não é fácil a vida, mas a gente tem que pegar essas ferramentas para poder facilitar um pouquinho mais pra gente, né? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.